Então, olha só, pessoal, um pesquisador da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, um especialista, disse que a previsão de deflação para este ano é fato, mas fruto de uma medida artificial. Vamos entender essa crítica disfarçada desse pesquisador da FGV e vamos analisar essa questão da deflação também neste vídeo. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, ou então você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente comigo. E não deixe de me seguir nas redes sociais que vão aparecer aí na tela e eu vou deixar na descrição do vídeo também. Então vamos a essa questão aqui. Em primeiro lugar, o pesquisador, esse tal de Samuel Pessoa aqui, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. E em primeiro lugar eu preciso dizer que ele tem um viés claramente definido, mas ele coloca isso de uma forma um pouco disfarçada e eu vou mostrar para vocês por quê. Lá no final dessa reportagem aqui, sim, eu estou começando pelo final, ele diz o seguinte, que o melhor período da economia brasileira foi entre 2002 e 2012. Olha que coisa interessante. De fato, houve um crescimento econômico no país nessa época, mas que nós chamamos de o voo da galinha, porque foi uma coisa assim, uma subida muito puxada pela questão das commodities e tudo mais, mas que caiu rapidamente e muito bruscamente, especialmente nos dois governos de Dilma Rousseff. Mas olha que interessante, ele coloca esse período aqui de uma forma bem cuidadosa entre 2002 e 2012. E isso aqui, basicamente, é o período que o Lula foi presidente da República, exceto 2011 e 2012, que já era a Dilma Rousseff. Então, dá para perceber aqui que ele tem esse tipo de viés, uma declaração assim um pouco controlada, não no sentido de falar que todo o governo do PT foi bom, mas no sentido de falar que o governo Lula foi bom, que é o que importa. Afinal de contas, ninguém liga para Dilma mais. E ele diz que nesse período, nós crescemos com qualidade, a desigualdade caiu e o bem-estar da população melhorou. Interessante. Então foi um mundo, um paraíso na época do Lula, ou seja, dando a entender que talvez seja possível retomar isso se o Lula for eleito. Pelo menos essa foi a minha interpretação do que ele falou aqui. Mas então vamos aos pontos que ele levantou a respeito da deflação projetada. Aí vocês devem estar acompanhando essas notícias a respeito da deflação. Então, o ponto é o seguinte, ele diz aqui que a previsão de deflação é um fato, mas um fato fruto de uma medida artificial. Não tem deflação real. Isso aqui eu preciso dizer, eu concordo com ele. Aliás, eu concordo com boa parte do que ele fala, que ele é um cara até assim bem comedido em relação ao proselitismo que ele eventualmente possa querer fazer, mas eu concordo com ele, não existe deflação real. Por quê? Como nós gostamos de dizer sempre, nós que temos apreço pela economia austríaca, pela Escola Austríaca de Economia, que é a única que deve ser levada a sério no campo econômico, a inflação não é o aumento de preços, a inflação é o aumento da base monetária, ou seja, o governo imprimindo mais dinheiro, colocando mais dinheiro em circulação no mercado. É isso que é inflação. O aumento de preços é apenas a consequência imediata da impressão de dinheiro anteriormente realizada. Então, para ocorrer uma inflação, não há necessidade de haver aumento de preços, mas sim de haver um aumento na base monetária, basicamente isso que classifica a inflação. E, por conseguinte, a definição de deflação é o contrário, é o oposto da inflação, ou seja, uma redução na base monetária. E o fato é que a base monetária não está diminuindo, ela continua aumentando no ritmo, digamos assim, mais controlado do que nos últimos anos. Mas ainda assim ela continua aumentando e definitivamente ela não está diminuindo, que seria o que caracterizaria uma deflação. Acho que isso nunca aconteceu, não assim, se nós olharmos na série histórica dos agregados monetários do real, isso nunca aconteceu. Então, de fato, não existe uma deflação real, mas se observa, sim, uma queda de preços, que seria, em tese, o reflexo de uma deflação. No caso, a queda de preço que nós estamos vendo, que é o que o pessoal chama de deflação no final das contas na grande mídia, está sendo causada por outros fatores, especialmente cortes de impostos, que é a forma certa, a forma correta de você reduzir os preços dos produtos em uma situação emergencial, em uma situação em que a inflação está subindo bastante, uma inflação sendo entendida aí como aumento de preços. Conforme eu falei, essa não é a forma correta de se definir inflação. Mas a forma certa de você controlar os preços, a escalada dos preços
de uma forma assim emergencial é cortando impostos mesmo, porque de fato isso deve acontecer em qualquer situação. Quanto menos impostos, menor será o custo dos produtos para o consumidor final, e é isso que importa. E ele diz aqui que essa questão do corte de impostos não significa que a alta de preços cessará no médio prazo. De fato não significa, mas isso também não implica dizerem que esse corte de impostos não foi uma boa medida, uma medida necessária. Na verdade, tem mais corte de impostos em produtos aí no IPI, parece, para serem lançados agora por esses dias também. Uma medida super acertada, tem que cortar imposto em tudo quanto é lugar mesmo. Mas ele diz aqui, é um efeito tópico, não é recorrente, é uma vez só e não diminuirá a pressão inflacionária. Pressão inflacionária, entenda-se a pressão para que os preços subam. E aqui existe um pequeno engano nessa definição dele, porque uma subida de preços ocorrida após uma queda de preços não representa necessariamente um aumento final de preços. Deixa eu tentar explicar. Imagine que um produto que custe R$100 teve uma redução no seu preço, seja lá por qual critério seja, corte de impostos, enfim, de 20%. Então houve uma redução no preço daquele produto de 20%. Ele agora custa R$80. Imagine que haja um efeito inflacionário de 20% em cima desse produto depois. 20% de R$80 é R$16. Então esse produto vai passar para R$96. Olha que interessante. Primeiro houve uma queda de 20% no preço dele. Depois houve uma subida, um aumento de 20% no preço do produto. Uma pressão inflacionária que levou a um aumento igual à deflação anterior. Mas veja que o preço final do produto ficou menor do que ele estava antes. Então, muito variável isso aqui, especialmente falando de médio prazo. É difícil achar que os preços, por outros motivos, vão continuar subindo tanto no médio prazo, vão chegar aos patamares que eles estavam antes do corte de impostos que foi feito recentemente, especialmente preços de combustíveis e outros produtos que terão redução de IPI em breve. Então isso aqui é um pouco questionável. Outra coisa interessante que ele fala também é que a inflação real é maior do que a divulgada pelo IBGE. Novamente, ele está falando aqui de aumento de preços, não de inflação, que é o aumento da base monetária. Mas eu concordo com ele. De fato, os preços estão aumentando muito mais do que os índices oficiais dizem, especialmente em itens que impactam diretamente a vida das pessoas, especialmente das pessoas mais pobres. Nós estamos vendo como essa massiva impressão de dinheiro está corroendo o poder aquisitivo do brasileiro. Isso é um problema sério e é um fenômeno que se repete ano após ano e que não vai ser mudado, independente do governo que entre aí. Isso vai continuar acontecendo, até porque os nossos governos trabalham com metas de inflação, ou seja, eles trabalham já na expectativa de que os preços subam, e eles compõem toda essa cesta de aumento de preços e tudo mais para chegar no percentual final do IPCA, mas a gente sabe bem, quando nós vamos no supermercado, quanto os preços aumentaram de fato, muito mais do que propagandeado pelos números estatais. Número estatal definitivamente não é digno de confiabilidade no fim das contas. E por fim, para não me estender muito, ele termina essa reportagem aqui, essa entrevista dele, dizendo que quem assumir em 2023 vai ter um desafio muito grande, um cenário fiscal desafiador. E de fato vai, a gente sabe que as contas públicas brasileiras estão no buraco, mas não só as brasileiras, as norte-americanas, as europeias, sem falar da Argentina, nossos vizinhos aqui que estão destruídos do ponto de vista econômico também. Então 2023 vai ser um ano desafiador, não só para o Brasil, mas também para todos os outros países ocidentais que surfaram durante muito tempo nas benesses da impressão desenfreada de dinheiro, de taxas de juros artificialmente baixas, enfim, de uma loucura econômica que não tem precedentes na história da humanidade. Isso, claro, que vai cobrar o seu preço. Uma hora ou outra isso vai acontecer. E tudo indica que esse momento, infelizmente, está chegando. E o que nós podemos fazer é apertar os cintos, guardar o patrimônio que a gente conseguir reservar em formas de mais difícil confisco por parte do Estado. Eu penso, por exemplo, no Bitcoin, mas cada um decide aí os rumos que dá para o seu patrimônio. Mas o fato é que nós não devemos confiar a nossa riqueza ao governo. E o que vai ser feito em 2023 por parte do Estado brasileiro é uma grande incógnita. Os olhares estão voltados todos para as eleições esse ano, mas ninguém sabe muito bem o que nos aguarda para o ano que vem. Se
caso o Bolsonaro for eleito, vierem mais cortes de impostos, eu ficarei muito feliz, porque isso significa, na prática, mais dinheiro no meu bolso, mais dinheiro no bolso de todos nós, menos dinheiro sendo roubado todos os anos pelo Estado. Este é o meu breve comentário econômico a respeito dessa notícia aqui. Deixe aí também o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!